Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com ele, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacentas as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridíssimo Padre José André, meu querido irmão Diácono Lino, meus queridos irmãos e irmãs. Quando São João Paulo II escreveu um livro em que ele queria contar a sua vocação, ele deu como título desse livro Dom e Mistério. Se alguém ainda não leu, leia, vale muito a pena. Um excelente livro, curtinho, fácil de ler e muito profundo. Dom e Mistério. E ele usou essas 2 palavras justamente para falar de como ele se via diante de Deus. Padre Pio também dizia que ele era um mistério para si mesmo, né? E ser padre é isso. Primeiro, dom. Porque nós não merecemos. Ninguém merece ser sacerdote. Na verdade, nenhum dos sacramentos é uma questão de merecimento nosso. Quem mereceu foi Jesus na cruz. Nós recebemos isso como um dom. E como aquele que recebe um dom, pois procuramos cuidar dele com diligência e fazer com que ele frutifique. E ao mesmo tempo, esse dom para nós mesmos que recebemos é um mistério. Porque a profundidade dessa história de ser padre é um negócio que a gente vai aprendendo todos os dias. Cada sacramento celebrado, cada alma que nós conseguimos tocar com as nossas palavras, cada família que nós conhecemos, cada momento da nossa vida dada como ministério, transforma-se para nós numa escola. E a gente só começa a perceber que a gente não sabe realmente nada. E que o mistério é mais profundo do que nós pensávamos no início. E diante disso, de dom e mistério, eu acho que o Evangelho de hoje nos dá a resposta. Por isso que eu gosto, né? Todos os anos eu procuro colocar, quando a liturgia permite, procuro colocar sempre esse Evangelho. Porque qual é a resposta, então, desse dom que eu não mereço e desse mistério que eu não entendo? Tu me amas? Esse é o mistério. E esse é o dom. Não tem nenhum sentido ser padre
se isso não for um ofício de amor. Nenhum sentido. Isso também se aplica em qualquer outra vocação, hein? Não é só a questão, e o padre, olha lá, roupa bonita, né? Está lá na frente. Não é isso não. Todas as vocações, mas também a minha. Não tem absolutamente nenhum sentido se não for um ofício de amor. Uma ocasião para amar. Um pretexto para amar. Para que serve o padre? Para isso. São João Maria Vianney, que é o nosso padroeiro, né? Meu e do padre Zé Andro, padroeiro dos padres diocesanos, dos sacerdotes, ele dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. E que se nós víssemos de fato que é um padre, nós morreríamos. Não de medo, mas de amor. E eu não sei, porque eu olho para o espelho e eu não vejo outra coisa. Eu vejo um sem vergonha, muitas vezes, né? Um pecador, um pobre homem, né? Que não dá conta das coisas, que não consegue, que às vezes não consegue porque é curto mesmo, né? E que às vezes não consegue porque não quer, porque está com a vontade mal trabalhada pelo Espírito Santo, né? Mas esse é o dom e o mistério que nós precisamos compreender. São Paulo viveu isso perfeitamente. Todas as vezes que você estudar, ou ler, ou meditar uma carta de São Paulo, você vai perceber essa profundidade que ele mesmo não conseguia alcançar, porque é grande demais. Quando São Paulo fala de si, ou da palavra que ele anuncia, como é o caso da primeira leitura de hoje, na verdade ele não está falando para se exaltar, ele está falando só para demonstrar aquilo que ele mesmo percebe, que ele é um mistério para ele mesmo, e que tudo que ele tem, inclusive o ministério de apóstolo, é puro dom. São Paulo chega a dizer que é um abortivo, que Jesus apareceu para ele por último como a um abortivo, ou seja, aquele que ia ser jogado na lata de lixo e de repente se salvou. Grande mistério. Ele defendia com unhas e dentes. São Pedro, também nós lemos, digamos que é a estrela do evangelho de hoje, junto com Jesus, não é? São Pedro é um homem levado pela graça de Deus, negou a Jesus 3 vezes e agora, na praia, ao lado do bom pastor que é bom e misericordioso, foi levado também a reconhecer 3 vezes que o amava. Você me negou 3 vezes, né? Vem cá então, deixa eu te explicar. Agora me diga 3 vezes que me ama, né? E é assim que Jesus faz com Pedro. E ainda diz que no final da vida, outros o cingirão e levarão ele para onde ele não quer ir. São Pedro é um homem que recebeu um dom, que é um mistério para ele mesmo, e que a única coisa que Deus lhe pede é que ele seja fiel. São Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, né? Administradores dos mistérios de Deus, e a única coisa que se pede aos administradores é que sejam fiéis. E aí eu preciso da oração de todos vocês, da ajuda, da caridade, da compreensão, da paciência, porque a gente erra muito, né? Mas muito. Alguém estava falando comigo agora uns minutos atrás, uns tempos atrás, que eu tenho muitos filhos, né? Você imagina a responsabilidade. Se você tem 1, 2, 3 filhos, 4, 5, não sei quantos filhos você tem, não é verdade que de vez em quando a gente erra com o filho? E olha que o filho é querido, não é? Amado. Nossa, mas de vez em quando a gente pisa na bola com o filho. Vontade que dá de pedir perdão, pedir desculpas, não é verdade? Porque, poxa vida, não é que eu não amo essa criança ou esse adulto, que diz que o adulto dá trabalho dobrado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Dizem que é, né? Mas, meu Deus do céu, claro que eu amo esse marmanjo, essa marmanja, não sei o quê. Mas eu errei. Não deveria ter falado daquele jeito. Não deveria ter feito o que fiz. Quantas vezes? Agora vocês imaginam a gente, eu e o Padre Zé Andro, com essa quantidade de filho barbado que a gente tem, filho grande, vê se a gente não erra. Claro que sim. Por isso, rezem por nós, muito. Para quê? Para que a gente continue sustentando a única coisa que a gente não merece, que a gente não entende, mas que é o centro da nossa vida de padre. Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O dia que o padre não explodir de amor por Cristo,
naquele mesmo dia ele está sepultando o sacerdócio dele. É como uma nascente de água. Para o dia seguinte, a nascente vai encontrar outro caminho e vai morrer. Assim também é a vida de um sacerdote. O dia que eu quiser me reservar, o dia que eu quiser conter para guardar água, a natureza fará seu trabalho. O lençol freático encontrará um outro caminho mais fácil do que aquela nascente. E aquela nascente morrerá. Assim também é a vida de um padre. E aí eu gostaria então de terminar a reflexão, porque hoje eu não estou para ficar falando muita coisa para vocês também não, vocês estão cansados também, meio da semana, né? Mas eu gostaria de terminar com uma história que eu já contei aqui numa missa da catequese, que eu nem sei se as crianças vão lembrar se estavam aqui no dia também, mas eu acho que resume muito bem tudo o que eu gostaria de dizer hoje, como história, né? Era uma vez, que toda história tem que começar por aí, né? Era uma vez um pai que amava muito o seu filho. Era o seu filho único. Era a menina dos seus olhos. Era o mais querido do que todo o resto. E esse filho também amava muito seu pai. Dava tudo por ele, fazia tudo por ele. O coração do filho estava todo voltado para o pai. E um dia, esse pai disse para o filho: quero que você seja pastor do meu rebanho. E o filho, como amava muito o pai, não só não negava nada ao pai, como queria fazer perfeitamente o que o pai pedia, se esforçou. E colocou toda a sua inteligência. E estudou todos os livros sobre pastoreio. E se tornou o melhor pastor no que diz respeito à inteligência que havia no mundo. Mas ele disse: isso não basta. Eu amo muito meu pai, precisa ser mais. Depois de ter estudado tanto, será? Pronto, foi. Depois de ter estudado tanto e feito isso, ele falou: não basta, eu preciso mais, eu preciso deixar todas as outras atividades e me dedicar só ao pastoreio. Não posso agora ficar dividindo a minha vida entre ser pastor e ser outra coisa. Largou todo o resto e colocou toda a sua vontade em ser pastor. E assim ele fez. Gastou a sua vida no pastoreio. Olhou para o pai e falou: mas ainda não basta, precisa mais. Já foi a minha inteligência inteira, já foi a minha vontade inteira, mas ainda falta uma coisa. Eu preciso morar com as ovelhas. Preciso ir para o rebanho. Preciso estar junto delas. E então, o pastorzinho, o filho, né, deu também todo o seu coração. Inteligência, vontade e coração para ser o melhor pastor de todos. E quando ele chegou lá no meio das ovelhas e dedicava ali todo o seu ser a elas, ele percebeu que a coisa mais importante que as ovelhas podiam ter não era a comida que ele dava, a ração, nem era a proteção que ele conseguia colocar em volta, nem eram os remédios que ele dava para as ovelhas doentes. A melhor coisa que ele podia dar para aquelas ovelhas era ele mesmo, era a sua presença. E aí ele chegou a essa conclusão, que essas ovelhas precisavam de mais pastores como ele. E ele então começou a chamar. Primeiro chamou 12 e depois chamou muitos outros. E deu a eles o mesmo sentimento. Eu quero que vocês sejam pastores, mas pastores com toda a inteligência, com toda a vontade e com todo o coração. E esses pastores foram, né, por aí, tentando fazer a mesma coisa que aquele primeiro pastor fez. E aí aqueles pastores descobriram que o melhor que eles tinham recebido do primeiro pastor não era o fato de eles estarem ali no meio das ovelhas e poderem cuidar delas e ali amarem aquele pastor fazendo o mesmo que ele fez, mas que eles mesmos tinham sido agraciados com as ovelhas. Assim como o pastor era o melhor para elas, elas também eram o melhor que o pastor tinha. Uma ovelha sem pastor é uma coisa muito triste, né? Já viu?
Eu nunca vi, mas deve ser uma coisa muito triste. Agora, não existe pastor sem ovelhas. Uma ovelha sem pastor é uma desgraça. Agora, um pastor sem ovelhas é impossível. Peço a Jesus, nosso Senhor, por todos aqueles que Deus tem me confiado nesses momentos e que vai me confiar no futuro, e que a graça de Deus permaneça no coração de vocês, né? Com o mesmo sentimento que Jesus recebeu do Pai, né? Quero ser pastor porque amo muito meu Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.